Oi pessoal, aqui é a Lana do Bel Literatura. Vamos confirmar se a gente tá gravando o áudio, sim. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa super divertida, que eu tô ansiosa pra gravar, que é ler resenhas negativas de alguns livros que são meus favoritos. Então eu selecionei para começar um clássico dos clássicos nessa edição belíssima para mostrar para vocês, que é O Morro dos Ventos Vivantes, na edição do Clube de Literatura Clássica. Isso aqui, a edição é só pra vocês babarem junto comigo, tá? Não tem nada a ver. E aí eu tô olhando aqui no Kindle não, no Scooby, pra ver as resenhas pelas estrelas e ler pra vocês aqui. Eu não li antes, eu tô lendo, buscando aqui por poucas estrelas pra poder fazer, então, pra ver o que as pessoas estão falando sobre os livros que eu mais gosto. Eu li O Morro dos Ventos Vivantes ano passado, ou ano retrasado, não sei. Foi uma das leituras que eu mais gostei, mais amei. Então eu tô ansiosa e com medo do que as pessoas vão falar sobre esse livro que eu gosto tanto. Já achei aqui uma resenha de 2,5 estrelas e tem 3 linhas. Ela fala assim: um clássico que detestei. Acho que poderia ter contado só a história do Radcliffe e da Catherine, que foi a parte que mais gostei. Depois que ela... um adendo, né? Teremos spoilers. Porque não tem como, né, a gente ler resenha sem ter spoilers. Então, né, depois que ela morre, é muito sofrimento, só tragédia. Pelo menos no final, a Catherine, filha, aparentemente teve um final feliz. Então, ela deu 2,5 estrelas, mas ali, mais ou menos, ela gostou. Então, vamos procurar. O que eu tô achando legal é que aqui tem muita resenha positiva. Tá sendo mais difícil encontrar resenhas negativas do que positivas. Mais uma resenha de 3 linhas com 2 estrelas. Considerando a época que foi escrito, ele é extremamente atual. Isso é bom, né? Porém, esse livro é muito chato, até para quem gosta de clássico. Acho o início totalmente desconexo e com personagens insuportáveis. Enfim, não recomendo. Tá bom então, né? Tudo bem, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas eu não acho desconexo. Ele vai explicando, né, todo o começo ali da vida deles, mas tudo bem, tudo bem. Cada um pode ter a sua opinião. Segue aqui a procura por poucas estrelas, porque eu não quis olhar antes. E acabou que eu tô selecionando aqui na hora. Mas a maior parte são muitas estrelas. Achei uma aqui de 3 estrelas. Vamos ver o que significa 3 estrelas. Barraco, gritaria e confusão. Confesso que só terminei esse livro porque era uma leitura conjunta, porque se não fosse eu teria desistido. Não tem um personagem que se salve, são todos detestáveis, todos agridem os direitos humanos. Apesar de no final estar cansada, eu gostei. Achei super engraçado isso. Eu não entendi então se eles agredirem os direitos humanos é ruim ou bom. Mais uma de 2,5 estrelas. Foi meio difícil de ler no começo, tanto que ficou pegando poeira na minha cabeceira por meses. Mas do meio pro fim fiquei interessada para saber o que ia acontecer com todos os personagens e a leitura fluiu. Tá, a leitura fluiu e ela deu 2,5 estrelas. Gente, não entendo como que as pessoas fazem essas resenhas super engraçadas, né? 3 estrelas. Quando iniciei nessa obra, sem saber do que exatamente ela trataria, não esperava passar por tantas gerações uma mesma história, contada pela voz da governanta que acompanhou todo esse tempo. Isso é muito legal. Todos os personagens passam pelo sofrimento, pelo amor e pela morte, e no fim uma grande história de vingança. Só o que me impediu de dar uma nota maior foi porque, apesar de gostar da história e dos personagens, não me liguei tanto a nenhum deles. Que bom, né, que a gente não se conecta, assim, que a gente não sente ali né, não dá match com o Radcliffe, com a Catherine, né? Que a gente não, eu tenho essa sensação que você não precisa, sei lá, ficar extremamente conectado para gostar, porque é uma história pesada mesmo, né? Eu não quero sentir conexão com eles. Agora uma resenha de 1 estrela. Péssimo. Ouvi algumas pessoas falarem sobre esse livro,
principalmente sobre o filme, falando que era ótimo, mas quando fui ver, me decepcionei total, me perdi completamente na história e achei péssima. Não curto muitos clássicos, tive que ler por causa de um projeto da escola e acabei me apaixonando com a história. Você tem que prestar atenção e ler com o dicionário do lado, mas é uma história que te prende. Isso é 3 estrelas. Eu comecei a ler achando que ela ia falar mal e ela fala bem com 3 estrelas, não entendi. E para encerrar aqui a parte de O Morro dos Ventos Vivantes, uma resenha de 1 estrela. Que grande merda. Estava super ansiosa para poder ler esse livro e com muitas expectativas. A leitura foi torturante, em suas palavras mais simples. Todos os personagens são insuportáveis, não desenvolvi compaixão por nenhum deles. Notei-me desesperada para terminar esse livro centenas de vezes que eu estava lendo. Não cito os pontos negativos porque não tive nenhum ponto positivo. Emily Brontë, espero que joguem merda na sua lápide. Que horror, gente, que horror. Não é. Olha, tirem suas próprias conclusões, leiam o livro vocês mesmos para poderem escrever suas próprias resenhas. Não adianta, né, a gente falar, não é assim, é assado. Cada um vai ter a própria experiência, isso é muito óbvio que cada um vai ler o livro, vai gostar de um jeito diferente do outro. Mas eu fico surpresa com essas notas, essas resenhas, foi muito engraçado. O próximo é um romance bem contemporâneo de uma autora queridinha, famosinha, que é a Emily Henry. Eu escolhi Lugar Feliz, porque é um livro que daí já foi lançado há algum tempo, e eu gostei demais, demais, demais. Então, eu tô aí com medo, mas mais ou menos, porque de 16, quase 17 mil avaliações no Scoob, a nota é 4.1. Então, é uma nota boa. Acho que também vamos ter decepção não, né? Dificuldades de achar resenhas negativas. Eu já achei uma aqui que tá escrito me decepcionou, mas são 3 estrelas e meia. Eu fui na expectativa de ser o melhor da autora e me decepcionei. Não me conectei com a personagem e pra mim faltou alguma coisa, não sei explicar. Se não sabe explicar, olha eu já, né, brigando. A próxima resenha é de 2 estrelas e aí já tá mais tenso. Todo mundo precisa de terapia. Eu concordo, precisa mesmo. Gente, que livrinho chato. Como assim, que livrinho chato? Você não leu direito. Foi meu primeiro contato com a autora e sinceramente me deu preguiça de encarar os próximos. Os personagens não despertam um pingo de empatia, eu simplesmente não consegui me importar com ninguém. O Ian e a Harriet são aquele tipo de ex que já terminou, mas continua negando que se ama, tudo isso porque ninguém ali sabe conversar? Na verdade, esse livro inteiro só acontece por falta de comunicação. Todo mundo precisava de uma terapia urgente, em grupo e individual. Tá, eu vou ser obrigada a concordar sobre a questão da terapia e a questão da comunicação, mas mesmo assim, é uma história tão tocante, tão envolvente. Ah, eu gostei tanto. Os personagens são tão legais. Amei essa aqui, o título, né? Chato é pouco. São 1 estrela e meia. Detestei o livro. Quando achei que iria melhorar, piorou demais. Desde o começo já não consegui entender qual era o problema que o casal principal não conseguia reunir a turma, os amigos e dizer a verdade, que o relacionamento tinha acabado e eles seriam apenas amigos. Eles preferiram fingir que estava tudo bem em prol da alegria dos outros e aí nisso se enrolaram ainda mais na mentira. Que no final acabou claro que ainda se gostam, mas não conseguem se comunicar direito. Nada bem, na verdade, né? E aí. Tá muito estranha a escrita aqui, gente. E engolem muita coisa em vez de falar e entrar em acordo. O Win e a Harriet precisam de terapia, separados em um conjunto, igual a outra. A Sabrina é extremamente problemática e um tanto manipuladora. Comemorei quando a Cleo jogou muitos fatos na cara dela. Para ela, a personagem melhor é a Cleo e depois a Kim. Os últimos capítulos foram entediantes de ler toda aquela coisa de cerâmica, DR em grupo. Livro fraco, fraquíssimo, muito aquém dos demais da autora. Me arrastei até o final por curiosidade, nem sei se valeu a pena. Aí tem uma resenha de 3 estrelas. É bom, mas não é tudo o que falam. É bom, mas com o passar da leitura vai ficando chato, perdendo envolvimento, os personagens são um pouco forçados. Não existem pessoas assim na vida real.
Não sei, eu não conheço todas as pessoas. Ai, tem uma resenha de 3,5 estrelas. Ele não é ruim, é só bobinho, tem vários furos que façam com que ela seja uma história maçante. E aí depois tem várias resenhas de muitas boas estrelas. E aí tem uma aqui que fala Lugar Feliz. Este é o segundo livro da autora que eu leio. Eu favoritei Loucos por Livros, eu também. Mas esse foi diferente, achei um pouco arrastado, não me apaixonei pelos personagens, achei triste e confusa a relação do Win e a Harriet. A amizade dos personagens foi a parte que mais gostei, mas vou ler outros livros da autora. Isso aí, leia mais livros da autora, que ela é muito boa. E o próximo é 3 estrelas. Achei a coisa mais simples esse livro. Só recomendo se você quiser uma leitura leve, apesar de ter cenas que borbulham o estômago, mas assim, é tudo kkkk e o final é rápido demais. Ai, ai. Difícil, né? Difícil a gente ler coisas duras. Esse livro não é nada de feliz. Li ele em um momento da minha vida onde me identifiquei com os personagens principais, porém não com os outros. Não é um dos meus favoritos, a história não me prendeu, mas é um bom livro. Eu amo como as pessoas dão, tipo, poucas estrelas pra falar umas coisas muito, sei lá. Não sei também qual que é a minha ordem de estrelas, então não vou julgar a ordem de estrelas dos outros. O próximo tem 2 estrelas pra gente encerrar com chave de ouro sobre o Lugar Feliz. Ok, já não tem Casa de Férias. Deve ser o pior livro da Emily Henry que eu li até hoje. Ai, por onde começar? Bem, a personagem principal é um pouco totó, né? Só faz o que as pessoas querem que ela faça. Não comunica com os amigos, a família e o noivo e acaba quase sozinho. Penso que isso é mais um livro de autoconhecimento, meio embrulhado como uma comédia romântica, mas não pareceu nada autêntico, pelo menos essa é a minha opinião. Ela fala assim, né? Ai, ai, por onde começar? Eu achei que viria uma resenha muito completa, cheia de coisas, mas é só essas linhas mesmo. Eu descobri que realmente eu tava animada pra passar raiva, né? Porque a gente se estressa um pouco quando a gente vê algumas coisas que divergem da opinião da gente. Mas é isso, né? Os livros, eles têm esse poder de serem diversos e cada pessoa vai ter uma experiência diferente, não tem jeito. Eu vou fazer uma resenha, vou falar super bem do livro e aí você vai lá e vai ler e vai ver que na sua percepção é totalmente diferente. E tá tudo bem, isso que é a parte legal. Eu tinha até pensado em fazer mais livros, mas acho que daí o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou deixar com O Morro dos Ventos Vivantes e Lugar Feliz, que são 2 livros bem diferentes. Um clássico atemporal e um romance contemporâneo aí que tem... E os dois têm essa coisa de muita expectativa e às vezes as pessoas acabam criando expectativas além do que o livro se propõe a ter. Então talvez nem todo problema seja no livro, mas às vezes seja na gente que tá pensando que é uma coisa e é outra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui se vocês gostam desses livros, deixem a opinião de vocês com carinho para não machucar o meu coração. E fiquem de olho aí no canal para os próximos vídeos desse mês. Espero vocês.